para mim, você tentar ser rápido. Santos, para mim, foi um jogador seguro, né, debaixo do gol. Foi um jogador que vem, sim, sendo um goleiro importantíssimo para a gente, mas ontem me deixou preocupado nas cobranças de pênalti. Eu acho que eu esperava mais do Santos nas cobranças de pênalti. O pênalti que ele chegou mais próximo de pegar foi o primeiro pênalti batido pelo Carequinha lá, né? Os demais ali, ele não conseguiu encontrar o tempo. E eu parto da premissa o seguinte: eu não sou goleiro, nunca fui, e eu não sei quem vai concordar comigo aqui no chat. Pênalti bem cobrado não é defendido. Esquece. Ninguém vai defender. Então, se eu tivesse no lugar do goleiro, eu vou ser muito franco contigo, Renanzinho. Eu iria balançar, fazer, um estardalhaço, mas ia esperar o cara bater na bola para poder ir na porra do gol, no lance. Eu não ia tentar acertar o gol. Porque quando o cara bate na bochecha da rede, quando o cara bate seco e forte, no chão, no canto, o goleiro dificilmente vai pegar isso aí. Já tem gente que não concorda comigo. Eu acho que talvez essa seja uma boa discussão. Eu não sei o que o Renan pensa disso. Cara, esse é um tema até meio escorregadio, né, cara? Porque, assim, faz todo sentido a gente pensar nisso, né? De que não adianta eu saltar antecipadamente num canto se o cara que tá batendo pênalti bota essa bola na costura da rede. Eu não vou chegar na bola. Ainda mais se ele colocar força e altura, e aí piorou tudo. Agora, hoje, cara, a potência do chute não precisa ser tão forte para a bola ir com velocidade. Então, assim, de repente esperar, por mais que você consiga perceber onde o cara bateu, mesmo não sendo uma batida muito no canto, pode ser que não dê para o goleiro chegar. É difícil, eu não consigo ter essa percepção, mas eu também defendo a ideia de que o ideal é você esperar, porque tem jogador até que bate no meio. Então, eu esperaria, porque, beleza, o cara não bateu tão bem, não tirou, não botou tanto perto da bochecha da rede, mas bateu com força, eu não vou chegar porque a bola vem veloz e é difícil de você reagir. Mas o cara que bate no meio, por exemplo, esse cara vai perder, né? Então, eu concordo que não faz sentido você saltar, a não ser que você tenha um estudo profundo dos batedores e a estatística daquele batedor não seja uma estatística heterogênea, cada hora ele bate num lugar. Se tem um batedor lá que sempre bate num canto, o cara tem 90% dos pênaltis naquele lado, inclusive é lá que ele mais perde o pênalti, beleza, aí tu arrisca num ou dois batedores ali, mas às vezes eu até acho que esse tipo de estudo nem é tão levado a sério, cara, de ficar estudando todos os batedores, porque eu acho que os goleiros acabam se preparando para não chegar na fase dos pênaltis mesmo, para decidir com a bola rolando. Então eu tenho uma certa dúvida, mas eu também defendo a ideia de que o ideal é você esperar um pouco. Rodinei, meu amigo Renan, o que você tem a nos dizer de Rodilindo? Cara, o Rodinei é até um pouco poético esse roteiro de ontem, né, cara? Porque a gente viu dois jogadores, dois laterais que já foram de Copa do Mundo, Felipe Luiz e Fagner, ambos erraram seus pênaltis, e o Rodinei fecha a cobrança e, consequentemente, o título, batendo até muito bem. No lance a minha avaliação do Rodinei vai ser observando apenas duas fotografias do jogo ali. Uma foi que ele pegou uma bucha pesada, que é bater o último pênalti ali, e ele foi bem, então demonstrou algum equilíbrio mental, emocional ali. Pode ter sido simplesmente uma coincidência ele ter batido bem e tal, mas enfim. Já foi nos alternados, vamos lá, Renan. Já foi nos alternados. E eu acho que ele entra. Assim, acho que a pressão foi muito maior em cima do Cebolinha. Porque se o Cebolinha perde o pênalti, a gente seria eliminado ali. Então, a pressão do Cebolinha, para mim, foi abissal. Foi o ápice. O ápice da pressão ontem foi a cobrança de pênalti do Cebolinha. Não, ela teve uma anterior para poder fechar a sequência. A do Gabigol também foi. O Gabigol foi lá, fez o papel dele, empatou a sequência. Alternados. Gol do Corinthians, do Douglas, se eu não me engano. Gol do Cebolinha. Quando o moleque entra lá e zone a bola, isso faz com que a pressão existe? É claro que existe. Mas te dá eu entendo que ele dá um pouquinho mais de tranquilidade, porque é o seguinte, Renan, se ele perde,
ele não ia fazer esse roteiro lindo que você está relatando aqui, mas daí nós iríamos para mais uma sequência de cobranças alternadas. Ele teve a chance de selar, né, o título, e ele fez. Coisa que o Mateuzinho não teve essa capacidade diante do Atlético Mineiro. Aí a gente pode voltar lá atrás, no título que a gente pede para o Atlético Mineiro no início do ano, pela incapacidade do Mateuzinho, do Hugo, do Arão, se eu não me engano, também, que bateu um pênalti que poderia ter sido decisivo. Nós tivemos várias oportunidades de fecharmos contra o Atlético Mineiro. E nós fomos incompetentes. Mas eu acho que naquele lance que o Roger Guedes perde um gol inacreditável, eu acho que é o Rodinei que tá dando condição, né? E aí isso traduz ali o que é o Rodinei, a passagem. Você não viu, mas é exatamente isso. O Rodinei, como sempre, naquelas bolas, ele sai atrasado, Renanzinho. Então, você vai pegar o lance com calma. Exatamente. O Rodinei não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira vez que ele deixa o jogador entrar nas costas dele em posição legal por ele não conseguir acompanhar a linha defensiva do Flamengo. Tá? Então, assim, isso é uma caricatura perfeita da passagem do Rodinei pelo Flamengo, né? Consegue ser ofensivamente, ele consegue contribuir, até porque ele tem bastante potência, né, fisicamente, mas é um cara que não tem leitura tática, enfim, é um cara que tem dificuldade em, de fato, virar um lateral direito, porque o lateral direito ele é o cara da primeira linha, então ele faz parte da linha de defesa, então, assim, consciência defensiva é uma obrigatoriedade da função dele e ele não tem isso, não sei se ele vai desenvolver isso com o tempo. A gente consegue perceber que assim, o fator mental ajudou ele a aumentar o nível dele dentro de campo, mas não em fazer dele um lateral mais completo, né, do que de fato. O Davi Luiz ajuda ele a retomar a carreira ali e tal, a dar confiança, a dar profissionalismo para ele, e aí ele aumenta os números dele em todos os sentidos, de concentração, drible, confiança, força física e tudo mais, mas esse aspecto tático ainda é um problema dele, então, para ele, se eu tivesse que dar nota hoje, eu daria uma nota 6 ali, porque ele fez um gol importante, que é o gol do título, mas defensivamente, que foi onde ele foi mais exigido, porque o Flamengo ficou com menos de 30% de posse de bola durante o jogo, ele não foi o cara que ajudou o sistema defensivo a reverter esse panorama. Vamos ao seu craque do jogo, que para mim só não é craque do jogo, porque eu ainda vi um outro ser ainda melhor. Davi Luiz, sua opinião com relação ao Davi Luiz ontem, meu amigo Renan? Cara, a minha opinião é que para mim ele foi o melhor do jogo, do Flamengo, por vários motivos. O principal deles é a liderança que ele traz pro elenco, uma liderança que tenta colocar o time no prumo ali, principalmente quando a gente está sendo muito atacado, que não é um momento de estresse para o nosso time, a gente não está acostumado a um ambiente desse. Então eu acho que ele tem uma importância grande, e pelo fato do Flamengo ter sido mais atacado do que ter atacado, isso dá mais importância para mim, para os caras que estavam ali atrás, porque, mais uma vez, grande parte das finalizações do Corinthians aconteceram de média a longa distância. Eles não entraram tanto na área. Então, assim, eu consigo ver que o sistema defensivo como um todo estava altamente estressado e conseguiu resistir por muito tempo a essa pressão. O único ponto de atenção para mim me pareceu realmente essa falha do Rodinei, por isso que eu dei ênfase nela. E eu consigo considerar a cobrança do Davi Luiz importante também, bem importante, a cobrança de pênalti dele. Então, eu sei que o Everton Ribeiro jogou muito bem. Eu acho que a assistência dele, se eu não me engano, eu não cheguei a ver todos os lances de novo. Tem até uma finalização dele importante no segundo tempo já. Então, entre os dois ali, eu acabo pendendo para o Davi Luiz. Boa. Para mim, fez uma grande partida, monstro. Né? É o tal do capitão sem braçadeira que o Dorival relatou na coletiva passada. É um líder dessa equipe, é um cara que contribui. Isso me faz, sim, querer e muito renovar com ele por mais um ano. Acho que ele joga mais uma temporada tranquila no Brasil. Davi Luiz foi monstro ontem, mas para mim não foi o melhor em campo. Léo Pereira, como é que você viu a atuação do Léo Pereira? Vamos tentar acelerar aí, porque senão a gente vai ficar hoje só na avaliação dos caras. Cara, então eu vou falar do Léo Pereira e do Felipe Luiz. Léo Pereira, para mim ele manteve o padrão dele, que hoje é um padrão bom. Ontem ele não conseguiu
usar uma arma dele importante que seria útil no jogo de ontem, que é as bolas longas com precisão, ele não conseguiu usar. Mas realmente o Flamengo não estava nem no campo de ataque para ele poder fazer essa virada. O Rodinei estava excessivamente preocupado com o sistema defensivo e ele é uma boa âncora para essa virada de jogo do Léo Pereira. Então eu vou dar uma nota para o Léo Pereira ali razoável ali. Ele está numa nota média ali, sei lá, de uns 6. E o Felipe Luiz, cara, é um cara excessivamente inteligente. Teve um lance que eu tava no isso foi no segundo tempo já. O Flamengo sendo atacado constantemente, e teve uma construção do Corinthians pelo lado do Felipe Luiz, que ele estava com dois marcadores, com dois adversários. Um que tinha a posse da bola e outro que estava tentando entrar pelas costas dele. Ele fez uma movimentação em zigue-zague ali, que ele tirou tanto o passe como a tentativa do cara que tinha a bola de progredir mais até a linha de fundo. E aí esse jogador precisa voltar a bola para o meio de campo. Eu acho que era o Adson ali, que pouco depois, num arranque do Adson, ele até sente a perna e sai do jogo. E eu acho que o Felipe Luiz foi muito bem, uma pena ele ter perdido o pênalti. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, o sistema defensivo foi bem, porque a gente não está acostumado àquela pressão. Então, se eu tivesse que dar uma nota ali para o sistema defensivo como um todo, eu daria uma nota na média de 6, e o Davi Luiz eu daria 7 por conta de liderança e etc. Do Thiago Maia e do nosso queridíssimo Vidal. Cara, para mim eu vejo dois tempos bem antagônicos ali. O primeiro tempo do Vidal para mim foi muito bom, porque ele é um cara que tem essa sabedoria de saber o momento de acelerar um pouco o jogo, às vezes de segurar um pouco mais a bola, e quando ele decide fazer um passe de complexidade alta, ele acerta. Então vira jogo com uma precisão muito grande, e isso aconteceu algumas vezes no primeiro tempo. Eu acho que cai muito, cara, a qualidade deles, o futebol deles eu acho que cai muito no segundo tempo. Eu acho que também tem uma mudança importante no Corinthians, que é tirar o Piton e colocar um atacante de lado de campo, que faz o ataque do Corinthians ganhar um pouco mais de vitalidade, e isso obriga o Flamengo a correr mais, e tá aí uma deficiência do Vidal, que é cobrir esses espaços que vão se acumulando ao longo do jogo, porque você vai acumulando também desgaste físico, e aí o Thiago Maia acaba tendo que se desdobrar, e ele também se desgasta mais, tanto é que infelizmente ele sentiu um pouco ali o joelho, tomara que não seja nada grave. Então eu consigo ver dois tempos distintos. Primeiro tempo bom e segundo tempo muito ruim, e do Vidal eu achei que foi muito ruim o segundo tempo. Teve até umas tomadas de bola, umas recuperações de bola que ele vem com um carrinho por trás do adversário e acerta só a bola, que é até uma característica dele muito boa, que demonstra ali a capacidade dele de roubar a bola quando ele tem condições físicas de fazer isso. Então eu daria ali, se eu tivesse que avaliar os dois volantes, também seria uma nota na média. Primeiro tempo bom, segundo tempo ruim. Boa, boa. Um amigo aqui, Pikachu, falou que, cara, tá maluco, não tem que renovar com o Felipe Luiz, não. Teve outro amigo que falou, chega de cavalo cansado, né? Eu renovaria. Eu acho que ele ainda tem lenha para queimar, jogando uma vez por semana. O Vidal, eu teria minhas dúvidas. Eu não sei se o Vidal, pelo fato de não ter feito pré-temporada, ele tá abaixo fisicamente dos demais, eu tenho minha dúvida com relação ao Vidal, sendo bem franco com vocês. Thiago Maia não fez a partida que fez no primeiro jogo. É claro e notório. Né? Ele errou muito espaço bobo, mas eu não sei até que ponto o problema que ele teve ali na perna, ali no joelho, galera, atrapalhou. Eu não sei se aquilo ali se potencializou durante a partida, ele já havia sentido aquelas dores ali, ao ponto de pedir para sair. Eu estou preocupado, porque ele se transformou num jogador fundamental. Ele é um jogador importantíssimo. Para a final da Libertadores, cara, seria maravilhoso se nós tivéssemos o Thiago Maia, né, no seu melhor momento físico e técnico. O Thiago Maia, no primeiro jogo da Copa do Brasil, ele foi um monstro. Ele foi o cara que permitiu, né, que o Yuri César não fizesse aquele gol que todos nós rubro-negros já estávamos vendo, né, a vaca indo para o brejo. Mas uma partida ali mediana, abaixo do que ele tem feito, tem entregue, né, na minha opinião. O Vidal, ele eleva a qualidade ofensiva do Flamengo, é verdade, mas ele deixa a desejar defensivamente. Ele dá muitos espaços, ele permite que o adversário consiga jogar entre linhas, recebendo a bola e gerando oportunidade. Então isso me preocupa no Vidal. O Vidal fisicamente ele está abaixo, ele não consegue entregar o melhor, tá?
o melhor do seu futebol pela questão física. Então, me preocupa pegarmos adversários mais complexos, como o Palmeiras, como a equipe do Corinthians se mostrou ontem, e entrarmos com o Vidal jogando. Contra equipes retrancadas, que a gente necessita mais da qualidade ofensiva, do passe vertical, né? Eu acho que ele consegue ser muito mais participativo. Tá? Então, essa é a leitura que eu tenho com relação a eles dois. Vamos para o meio de campo, meu parceiro, que aí está a minha contrariedade ao seu craque da partida. Everton Ribeiro e Arrascaeta. Cara, vamos lá, Everton Ribeiro. Se a gente fosse falar do quarteto ali, né, que é a nossa maior potência, do quarteto, para mim, sem sombra de dúvida, o Everton Ribeiro foi o melhor, principalmente pelo lance do gol, porque a gente tem ali o Pedro que faz o gol, obviamente tem que ser sublinhado, iluminado ali, o Pedro, mas o Everton Ribeiro que dá o passe, e a atuação do Everton Ribeiro não se limitou só a esse passe, ele jogou bem durante a partida inteira. Então, entre os dois meias, já que o assunto é meia, para mim o Everton Ribeiro foi o melhor do nosso setor de ataque todo, então do meio, obviamente, ele também foi o melhor. E para mim, cara, tá muito claro que o Arrascaeta não tá bem fisicamente. Assim, não tá bem mesmo. Porque teve um lance do Gabigol, que o Gabigol bota lá o Arrascaeta na cara do gol, que eu tenho certeza absoluta que ele não botou força naquela bola, porque ele não tá com condições mentais de arriscar um chute forte. Teve um gol recente que ele fez também que foi do mesmo modo. Ele deu aquele toque pro fundo das redes. E ele tem qualidade para fazer gol sem botar força, a gente sabe disso. Só que ali, provavelmente, a melhor finalização diante do Cássio seria uma bola forte e rasteira, que é um cara grande, difícil para cair no chão e tal. Então, dentre os dois ali, o Everton Ribeiro é o que teria uma nota acima da média, se a gente for considerar que a média é 6 ali, para não ficar no 5, se a média fosse 6, o Everton Ribeiro seria ali um com nota 7 também, e o Arrascaeta abaixo, né? Mas é um cara genial que a gente não pode abrir mão, a gente só tem que ter cuidado que ele é um cristal importante ali que a gente não pode quebrar para a final da Libertadores. Boa. Tem isso. Eu acho que o Arrascaeta decide num lance, numa jogada, né, rápida, né? O Arrascaeta é diferenciado, mas ele não está conseguindo jogar. Infelizmente, não sei, né, a questão das dores que ele vem sentindo, mas a contrapartida disso está no craque da partida para mim ontem, sendo bem franco, Renanzinho. Para mim, o Everton Ribeiro foi monstro, jogou demais, escondeu a bola. Cara, Everton Ribeiro conseguiu, né, conter um pouco ali o meio de campo, enquanto a gente ainda teve fôlego. Para mim, foi o craque ontem da partida, disparado o melhor jogador. Ontem, talvez ele tenha, né, chancelado o seu passaporte para a Copa do Mundo. E aí, a dupla de ataque, Pedroca e Gabigol. O que você tem a nos falar desses dois atletas ontem? Cara, eu acho que eu achei que os dois estavam meio apagados, só que naturalmente o Gabigol, por fazer hoje uma função que consegue se assemelhar um pouco com o meia, ele acaba participando mais do jogo. Então ele é um cara que a gente enxerga dentro do jogo acontecendo ali, o Gabigol indo, voltando, tentando tomar alguma bola ou outra, dando passe para os atacantes. Um foi pro Arrascaeta, que perdeu aquele gol, e a gente não consegue, não dá pra gente tirar do contexto a vibração dele na cobrança de pênalti dele. Porque quem estava no estádio certamente ficou emocionado quando ele cobra o pênalti, faz aquele sinal de calma, pedindo para a torcida do Corinthians ficar calma, faz a comemoração dele característica e depois ele vibra violentamente assim com a torcida e convoca a torcida, e aí aí sobe um grito ensurdecedor, e eu tenho certeza que isso tem impacto no adversário, absoluta, porque o barulho foi muito intenso. Certamente todo mundo sentiu aquela energia, todo mundo que estava dentro do campo sentiu a energia. Isso também é uma assinatura de liderança dele. No Flamengo a gente consegue perceber diferentes lideranças. Então o Gabigol também, para mim, teve papel importante. Ele não conseguiu ser decisivo nos 90 minutos, talvez até nem tenha sido decisivo nos 180 minutos, como a gente está acostumado, mas ele consegue transformar o ambiente, cara. Isso é uma característica difícil de você encontrar isso em jogadores, cara, bem difícil. Então, se eu tivesse que avaliar os dois, ranquear os dois, o Gabigol provavelmente seria aquele que se aproxima do terceiro melhor jogador, para mim, do Flamengo em campo. E o Pedro fez o gol importantíssimo,
Mas ele, num todo ali, acho que ele não estava bem. Não estava bem. A bola também não chegou tanto, enfim. Ele provavelmente é o jogador mais prejudicado pela circunstância do segundo tempo, que é quando o Flamengo é incapaz de trocar 2 passes, por exemplo. Ele é o cara que mais se prejudica. Então, vamos lá. A Thalitinha aí falou assim, cara, ganhamos o jogo ali naquela questão do Gabigol, né? Naquela questão da energia, da comemoração, dele convocando a galera. Eu acho que o Gabigol, por ser um jogador decisivo e fazendo um outro tipo de posição, ele vem se sacrificando em prol da equipe, e isso é positivo. Mostra que ele não pensa só nele, que não é um cara egoísta. Mas ontem, durante as circunstâncias do jogo, não deu para que nós pudéssemos aproveitar o que o Gabigol tem de melhor. O Pedro, ele sai com a mão na barriga, né, fazendo um sinal. Parece que ele teve um problema estomacal aí durante a noite. Ele comeu alguma coisa que acabou fazendo com que ele não se sentisse bem. E aí, infelizmente, né, eu coloco um ponto a mais. Eu tive uma surpresa negativa para nós rubro-negros. Eu não imaginava que o Gil fosse jogar tanta bola nessa final. Irmão, é que a gente só olha o lado rubro-negro, galera. Mas se nós analisarmos os 2 jogos da final que o Gil fez pelo Corinthians, o Gil conseguiu conter sim, né, e anular muitas das vezes o Pedro e outros jogadores do Flamengo. Então, dado isso, só eleva, né, a questão que a gente vê do Pedro, na minha opinião. Não fez uma grande final ontem, né, mas é um jogador fundamental, um jogador importantíssimo.